Olá, meus prezados alunos de interpretação e produção de textos. Mais uma vez aqui, professor Daniel Alexandre. E hoje nós vamos terminar aqui o nosso conteúdo para a gente ficar tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre coesão e coerência. O que é coesão? Coesão são regras gramaticais, sequência dos fatos, organização das ideias, começo, meio e fim. Quando você vai fazer uma prova de concurso, e essa prova, por exemplo, tem uma redação, eles consideram bastante essa questão de coesão. Então ele quer ver se realmente você está conjugando bem os verbos, se tem uma sequência de fatos, ou seja, você começa falando de um fato em um parágrafo e você termina falando daquele fato ali para pular para outro parágrafo, colocar outra ideia, se tem uma organização de ideias, se você deixa claro aquilo que você quer transmitir e se você tem começo, meio e fim. Ou seja, você faz uma breve introdução, desenvolve o texto e no fim você conclui a sua ideia. Isso significa coesão. Então, é o texto que tem coesão, ele tem que ter essas características: começo, meio e fim, regras gramaticais, sequência de fatos, organização de ideias. E coerência? O que é coerência? Coerência é a lógica do texto, é o entendimento das ideias, é a congruência ou veracidade das informações. Quando a gente fala de congruência, congruência é aquilo que está de acordo. O que é congruência? Eu gosto, quando eu estou dando aula sobre congruência, eu falo que congruência é quando eu falo uma coisa e aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Quando eu falo que eu estou sentindo uma coisa e realmente é aquilo que eu estou sentindo. Agora, quando que eu sou incongruente? Quando eu estou sentindo uma coisa e eu digo outra. Por exemplo, se eu estou com raiva e eu falo, não estou com raiva não. Eu estou com uma pequena dor de cabeça, eu só estou um pouquinho incomodado, mas na verdade eu estou com raiva. Então eu estou sendo incongruente, aquilo que está em desacordo. Então congruência é aquilo que está em acordo. Então é a lógica do texto, né? Tá de acordo? Tem um entendimento das ideias, as ideias estão de acordo, tem veracidade das informações, ou seja, tem coerência isso que a pessoa está falando. É quando numa discussão, por exemplo, você está numa discussão e a pessoa, não, você está sendo incoerente, não tem coerência isso que você está falando, ou seja, não tem veracidade no que você está falando, não tem verdade no que você está falando. Então é muito importante que o texto tem essa congruência, tem essa veracidade de informações. Por isso que na redação, às vezes não, quase sempre, né, é utilizado esse padrão de coesão e coerência. E qual a diferença de interpretação e compreensão? Interpretação é o entendimento do leitor, é a conclusão subjetiva. Gente, interpretação é como eu vou entender o texto. Cada pessoa vai entender o texto de uma forma. Na aula passada, eu acho que eu falei sobre a questão dos processos mentais, né? Então, interpretação é como cada um vai entender. Você lê o texto, você entendeu de uma forma, outro já leu, já entendeu de outra forma, e é uma conclusão subjetiva, leva à conclusão subjetiva. Subjetiva é aquilo que faz parte de cada indivíduo. Cada um tem uma forma de observar, e quanto mais a gente lê, quanto mais a gente assiste bons filmes, quanto mais a gente conversa com as pessoas, quanto mais a gente se permite vivenciar determinadas experiências voltadas para desenvolvimento de ideias, para discussão, a gente consegue interpretar mais as coisas, a gente consegue ter uma visão mais ampla de interpretação. E a compreensão, o que é a compreensão? Compreensão é a decodificação do texto. Eu falei para vocês que de codificar e decodificar. O processo de alfabetização é assim. A alfabetização é a gente aprender a decodificar e codificar, que é a leitura e a escrita. Então a compreensão é a decodificação do texto, é o que realmente está escrito, ou seja, é objetivo. Então, quando você compreende um texto, você lê o texto, você entende o que aquela palavra significa, você sabe o que aquele texto está falando, então isso é uma compreensão, é objetivo. Por exemplo, eu lembrei agora da bula de remédio ou da receita de bolo. Bula de remédio e receita de bolo não vai pedir interpretação, não tem como ser subjetivo, porque é aquilo ali que já está falando. Então a bula de remédio está falando o seguinte: tome um comprimido a cada 12 horas. Pronto. Você entendeu que é para tomar um comprimido a cada 12 horas. A cada 12 horas você toma um comprimido. Então compreensão é isso, você entende exatamente o que está escrito. A receita de bolo é a mesma coisa. Coloque 3 ovos, uma xícara de açúcar,
uma colher de margarina. Precisa de interpretação? Não precisa de interpretação esse texto, porque já está claro, já está objetivo, isso é compreensão. Aí dentro disso aqui dá para a gente falar sobre a questão do analfabetismo funcional. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que nós temos, né? O que é o analfabeto funcional? É aquela pessoa que não desenvolveu a capacidade de interpretar. Ela não desenvolveu a capacidade de fazer operações matemáticas simples do cotidiano. Por exemplo, se perguntar para a pessoa, você tem 12 laranjas, e essas 12 laranjas a gente tem que dividir aqui por 5 pessoas. Ela não consegue fazer essa conta, porque eu vai falar, não, mas não tem como dividir 12 por 5. Não, mas tem como a gente fazer alguma coisa aqui, qual o problema? O que a gente pode fazer? E aí a pessoa já fica meio perdida em operações matemáticas simples, ou em problemas de matemática simples. Tem um problema de matemática simples que ela lê, e aí ela não consegue interpretar, ela não consegue solucionar isso. E interpretar também texto simples. Às vezes um texto simples, vai ler um texto simples, não consegue interpretar. Eu falei para vocês que eu não gosto da palavra, eu não gosto desse adjetivo, mas é o que tem nos livros. Mas hoje o que a gente tem muito é a questão da tecnologia. As pessoas não têm tempo para parar para pensar, para parar para refletir, para parar para ler. É tanto que se a gente entrega um texto em sala de aula para ler, a gente fica com preguiça. Se você recebe um texto grande, você já fica com preguiça. É por isso que, agora abrindo aqui uma questão pessoal, é por isso que eu não gosto e eu não leio. Eu não leio corrente, eu não leio texto grande encaminhado, eu não abro imagens nem vídeos que são mandados para mim, tem que mandar no meu nome para uma discussão. Porque eu percebi que ficar olhando sempre essas coisas que chegam no meu celular, isso é spam. As pessoas às vezes nem sabem o que está mandando para mim, manda nessas listas, e às vezes são textos que não agregam. E aí a gente tende a só olhar um pouquinho e tirar os olhos. Tira, olha um pouquinho e aí já joga no lixo ou joga fora. Isso vai fazendo com que você fique preguiçoso para ler textos grandes, para ler livros, porque a sua mente está enchendo de lixo, vamos dizer assim, cabeça cheia. Né? Tá com muito cheio, com um monte de informação que não tem importância, um monte de informação que não vai te agregar. E isso só está ocupando espaço. Por isso que eu, quando a pessoa começa a mandar muita coisa para mim, eu já peço, olha, por gentileza, não mande para mim. Quando você quiser mandar alguma coisa para a gente discutir, vamos discutir o assunto. Alguns grupos também eu não faço parte, porque são grupos que às vezes tem muita informação e às vezes você fica muito tempo ali e aquilo só não agrega nada. Aí, o que eu faço? Quando eu quero ver alguma coisa, ou ler algum texto, ou me divertir, ou ver coisas assim banais, eu vou no Facebook. Que aí eu olho lá no Facebook todo mundo, olho lá no Instagram quem eu quero ver, vou olhando ali, pronto. Eu fiz ali o meu momento ali de lazer, ou de coisas nada a ver, ou só para passar o tempo. Mas essa questão de você ficar recebendo muita coisa no seu e-mail, muita coisa no seu celular, ele vai atrapalhar o seu processo de interpretação e de compreensão. E aí nós temos essas pessoas com dificuldade para ter a coerência, dificuldade para ter a coesão, dificuldade para poder organizar as ideias e escrever um parágrafo. Por causa disso, é o que está acontecendo, por causa desse avanço de informações da tecnologia. Então, interpretação, eu interpreto com a minha visão, e compreensão é aquilo que realmente está escrito. Aí, na nossa aula, eu falei para vocês que a gente ia falar de algumas coisas, falei que não era aula de gramática, mas eu ia falar para vocês de algumas coisas que é o que a gente tem visto aí, que às vezes gera muita dúvida. E a primeira delas é o uso dos porquês. Nós temos aqui o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Tem até uma musiquinha que uma professora cantou e até bombou uma vez aí no WhatsApp, nas redes, né? Que é uma musiquinha que ela canta assim. Vou tentar aqui, tá, pessoal? Porque no início da frase ele vem separado sem acentuar. Porque no final de uma frase, separado com acento, eu vou perguntar. Porque junto, sem acento, sem nada, eu me lembro do pois para explicar. E porque, juntinho com acento, eu vou substantivar. Nunca mais, se você decorar essa música, nunca mais você vai esquecer os porquês. Por quê?
separado sem acento é para perguntar dentro da frase. Então, para perguntar no início da frase, por que você estuda? Esse porquê é sem acento. O porquê separado com acento é no final da frase. Você estuda por quê? Esse porquê, no final da frase, ele tem acento. O porquê junto é para responder. Quando ela fala, eu me lembro do pois para explicar. Então, é para responder. Eu faço isso porque eu gosto. Por que você faz isso? Eu faço isso porque eu gosto. Então, é uma explicação, é uma resposta. Então, quando está junto, é para explicar, é para responder. E o porquê junto com acento, ele tem a função de substantivo. Por isso que ela fala bem assim, eu vou substantivar. Por exemplo, eu falo bem assim, o porquê de você estudar. Tá vendo que ele vem com artigo? O porquê de você estudar. Qual o porquê de você sair de casa? Qual o porquê de você ficar em casa? Então ele vem com uma função de substantivo. Nunca mais você esquece isso. E mais. Gente, na fala, às vezes eu tô assim, gente, eu vou para a escola, mas eu tô com preguiça. Então, assim, no coloquial, que a gente já falou o que é essa linguagem coloquial no dia a dia, tudo bem que a gente coloca aí um i aí nesse mas, né, que na verdade era o mas, e a gente acaba colocando i, mas para escrever não dá, tá, gente? Então, mas, porém, todavia, é quando eu quero contrapor alguma coisa, por exemplo, assim, eu vou à escola, mas estou com muita preguiça. E esse mas sempre virá depois de vírgula, nunca antes da vírgula, sempre depois de vírgula. Então, vou para tal lugar, mas não vou levar o guarda-chuva. Faço dieta, mas continuo comendo doce. Então vem esse mas. E mais é de soma, né? Mais. Eu estou com mais vontade de sair. E assim por diante. Você quer alguma coisa? Mais um pouco, por favor. Então, mais esse mais de soma. E onde e aonde? Onde e aonde, todos os dois eles vão significar lugar. Só que onde a gente pensa no lugar específico. Esse aonde, que vem com esse a aí na frente, ele dá a ideia de movimento. Então vem com essa preposição e dá essa ideia de movimento. A algum lugar, por exemplo, você vai a algum lugar e aí vem esse a. Então você vai aonde? Então aonde você vai? Então dá essa ideia de movimento. Então, onde você está? Aonde você vai? Aí tem até um texto que a gente trabalha em sala de aula que é assim. Aonde você vai? Aí a pessoa fala, eu vou para a escola. Onde você está indo? Eu estou indo no ônibus. Que ônibus é lugar, né? Então, onde você está indo? Eu estou indo no ônibus. Aonde você vai? Eu vou à escola. Então, para a gente entender, para ficar de uma maneira mais clara aqui, mais simples, porque não tem como a gente agora trabalhar textos e tudo mais e a gente discutir, vamos pensar assim, onde é o lugar fixo e aonde me indica movimento, tá? Então, sempre que indicar movimento ou um lugar para onde eu estou indo, então eu uso esse aonde. Mal com U e mal com L. Qual a diferença disso aqui? É só a gente pensar nos antônimos. Não tem antônimo, que é o contrário? Então, mal é contrário de bom, mal com U é contrário de bom e mal com L é contrário de bem. Então, como que eu vou saber quando eu uso mal com U ou quando eu uso mal com L? É só eu trocar o mal pelo bem ou mal pelo bom. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Você está bem? Você está bem? Aí se eu colocar bem assim, você está mal? Qual é o mal que eu coloco? Mal com U ou mal com L? Bom, se é bem, é mal com L. Então, você está mal? Mal com L. Você é bom?
Qual que eu uso? Mal com U ou mal com L? Mal com U. Você é mal, mal com U. Então essa é a principal diferença desses aí. Então o que eu queria trazer para vocês sobre essas questões é esse, os porquês, o mas e o mais, onde, aonde, e o mal com U e o mal com L. Tem outros, né, que quando a gente se encontrar novamente em sala de aula, a gente pode trabalhar. Mas a princípio que eu tinha proposto para trabalhar com vocês era isso, levando em consideração que a nossa aula é de 50 minutos, né? E aí, os textos que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar como interpretação. Separei 3 aqui deles. Primeiro, essa poesia aqui do Carlos Drummond de Andrade, que gerou muita crítica na época, né? O poema diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu trabalho com esse poema em sala de aula, quando eu estou trabalhando oratória, que essa pedra pode ser qualquer coisa. O que é essa pedra? Não deixa claro o que é essa pedra. Mas para nós, pedra representa obstáculo. Pedra representa alguma coisa que me impediu de fazer algo, ou alguma coisa muito ruim na minha vida, né? E aí, quando ele vai falar, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Então, quando ele fala retinas fadigadas, então significa que ele já está velho, né? Já passou muito tempo. Então, ele está lembrando disso, está lembrando de algo que foi marcante na vida dele. Então, essa pedra marcou a vida dele. A gente não sabe se foi uma coisa ruim ou se foi uma coisa boa, mas geralmente pedra, né, quando fala assim, tem uma pedra no caminho, tire a pedra, ou isso é uma pedra no meu sapato, então pedra representa incômodo, pedra representa obstáculo, mas poderia ser, agora a gente pensando aqui, a gente pensando por outro ângulo, quando eu trabalho em oratória com o pessoal, poderia ser uma coisa boa? Poderia. Se eu pensar que essa pedra foi uma pedra que me causou um mal-estar, mas ela me levou a lugares que eu nunca imaginei. Sabe aquele mal que ele acaba se transformando em bem pra gente? Então, poderia ser isso. Então, essa aqui é a maneira da gente interpretar esse poema. E ele tem esse trocadilho, né? Por isso que ele foi muito criticado, porque ele fica repetindo, né? Tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra, como se não tivesse criatividade. Mas esse poema ficou muito conhecido e ele traz uma mensagem muito interessante sobre essa questão de obstáculo e de retinas fadigadas e de tempo e o que fazer com essa pedra, né? A gente pode pensar nesse sentido. É um poema simplesinho, mas que ficou bastante conhecido aí. Nós temos aqui um que eu gosto bastante, que é o Operário em Construção. Ele é grande, ele conta uma história aí de um operário. Ele começa com um texto bíblico, eu gosto muito dele. E aí a gente ia trabalhar ele todinho em sala de aula. Mas aí, como não foi possível, vamos trabalhar só um pedacinho dele aqui, né? Vinícius de Moraes, Operário em Construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. E aqui vai contar a história, né, do operário, o que aconteceu com ele, da libertação que ele teve e o que o chefe fez com ele. Mas vamos ficar só com essa parte aqui desse texto. Se a gente fosse interpretar esse texto, o que a gente interpretaria aqui, né? Que fala que ele está subindo com as casas, que era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Por que fala como um pássaro sem asas? Que ele subia com as casas que ele botava da mão. Por que um pássaro sem asas? Pássaro não dá ideia de voo, não dá ideia de altura, é porque ele construía não só casas, mas ele construía também prédios. Então ele subia. Então quando ele subia construindo, então era como se ele fosse um pássaro sem asa, porque ele ia subindo e ia construindo. E aí vai falar, ele desconhecia a sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. Está falando o seguinte, aqui esse texto fala que ele construía as casas, essa casa dava alimento para eles, as casas, os prédios, só que ao mesmo tempo ele era escravo, porque o patrão dele não pagava um salário digno. O patrão dele explorava, era um trabalho que era um trabalho explorado. E aí
De repente ela acorda e ele vê, não, peraí, o que está acontecendo? Porque eu estou trabalhando muito e eu não tenho tempo para mim, e aí esse trabalho está me sufocando. E ele começa a reivindicar, ou seja, ele vira um sindicalizado, né? E aí ele começa a reivindicar e o patrão não gosta. Por isso que diz aqui, ó, que a casa que ele fazia sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Liberdade por quê? Porque era o trabalho dele que dava dinheiro, né? Para ele comer, para ele se vestir, para ele sair. Mas ao mesmo tempo não era o salário que ele gostaria, que ele merecia, vamos dizer assim. Isso não deixa claro no texto, mas é o que a gente interpreta. E aqui vai falar, né, que a casa de um homem é um templo sem religião. Quando fala o casa de um homem é um templo sem religião, fala de conforto, né, de segurança. Então a casa é um lugar de segurança. E por que ele diz que é um templo sem religião? Porque nem sempre tem uma religião presente. Aqui deixa dúbio, né? Aqui merece realmente muita interpretação. Então nem sempre tem uma religião presente. E a religião também pode escravizar. Então a casa é um lugar de liberdade, é um lugar de segurança. E a religião às vezes escraviza, às vezes liberta, às vezes escraviza. Da mesma forma como acontece aqui com o trabalho, que ele era liberdade, mas também era escravidão. Então aqui a gente consegue trabalhar um pouquinho com essa questão de interpretação. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem ler todo o texto para a gente discutir depois, quiserem mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp, pode mandar que a gente vai discutindo. Eu amo demais esse poema de Vinícius de Moraes, trabalho bastante com ele em sala de aula. E outro aqui, que é um que realmente esse é desafiador. É o Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector. Esse aqui, quem tiver coragem, leia. Né? Ele não é tão pequeno, mas também não é muito grande. Né? Um conto aí, dá para ler. Você coloca na internet, você já consegue achar ele de cara. E eu separei uma frase aqui. Né? O que aconteceu com a Clarice Lispector? Ela acordou de manhã, né? Então ela conta no texto que ela acordou de manhã e ela foi à cozinha e ela olhou para um ovo. E aí ela teve uma espécie de devaneio, sabe? Ela começou a imaginar e ali ela começou a escrever. Que ela começou a pensar naquele ovo, na história daquele ovo, na galinha. Ela começou a pensar nas pessoas que transportaram aquele ovo. E aí ela foi viajando e escreveu um conto. E eu separei essa parte aqui, ó. O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada. O ovo certo. A galinha assustada. O ovo certo, como um projétil parado. Pois o ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa nem sequer sabe que ama outra coisa. Não toco nele. Olha só que coisa, né? Aqui ela vai começar aqui falando que o ovo é a alma da galinha, ou seja, que o ovo estava dentro da galinha, que o ovo é muito importante para a galinha. Quando eu falo que alguma coisa é a minha alma, eu estou falando que aquilo é importante para mim. O ovo pode ser qualquer coisa. A galinha, às vezes a gente representa que a galinha é a própria Clarice Lispector, ou eu, enquanto galinha, pensando nesse seguinte, que o ovo é alguma coisa que eu gosto, é alguma coisa que eu quero, é alguma coisa que eu admiro. E aí, em várias partes do texto, a gente começa a tentar compreender ou interpretar o que significa esse ovo na vida da Clarice Lispector. Aqui, quando diz que o ovo é a alma da galinha, a galinha desajeitada, o ovo certo, a galinha assustada, o ovo certo, como um projeto parado, pois o ovo é ovo no espaço, o ovo sobre azul. Se eu fosse pensar nisso daqui, na questão de relacionamento, eu diria o seguinte, que esse ovo é uma pessoa que ela é amada, só que é uma espécie de amor platônico. E aí quem está amando esse ovo, que é a pessoa amada, espécie que o outro ama de um amor platônico. Amor platônico, pessoal, é quando a gente gosta de alguém ou a gente ama alguém e o outro não sabe. Então, parecido com isso, uma espécie de amor platônico. E também tem a questão do padrão, porque imagine que eu estou apaixonado por alguém, e quando eu olho para essa pessoa, eu vejo assim, não, essa pessoa é demais para mim. Essa pessoa tem muito sucesso, ela é muito bonita, ela é muito inteligente, não, ela é demais para mim, mas eu estou apaixonado. E aí fala, e é aquilo, e quando eu penso naquela pessoa, quando eu imagino aquela pessoa, é como se fosse a minha alma, é como se fosse o meu ser. Aí eu falo assim, mas eu sou desajeitado. Agora a outra pessoa não, a outra pessoa é certa.
Mas eu sou assustado. Mas a outra pessoa, ela é certa. E como um projétil parado, o ovo ele fica é um projétil parado, ou seja, ele está pronto para poder explodir, para poder atacar alguma coisa, mas ele está parado. E ele fica no espaço, ele fica no azul. Aí eu, enquanto nessa representação da galinha, ou a Clarice Lispector na representação da galinha, nessa linguagem metafórica, ela diz o seguinte: eu amo o ovo, ou eu te amo, ovo. Como uma coisa nem sequer sabe que ama outra coisa. Tá vendo? Então ela fala bem assim: eu te amo, ovo, mas a coisa mesmo em si não sabe que está sendo amada. E aí ela fala: mas eu não toco nele. Tá vendo como tem uma espécie de amor platônico? Ao mesmo tempo que eu falo que é minha alma, ao mesmo tempo que eu falo que eu amo, que eu não vivo sem, que eu quero, que é muito importante, aí eu me sinto às vezes tão distante, eu me sinto tão pequeno por aquela pessoa e tal. Aí eu falo assim: mas eu não toco, eu não vou, eu não encosto, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo aquela paixão, aquela agonia. Então, isso aqui é uma maneira de interpretar. Não estou dizendo que é isso, porque a própria Clarice Lispector, em uma das entrevistas dela, ela falava que ela não lia os textos dela. E aí foram questionar ela sobre o ovo, né? O que era o texto? E ela disse: eu não sei. Eu escrevi, mas eu não sei o que é aquilo. Eu sei que veio, e o texto é um texto lindíssimo. Isso é uma maneira da gente interpretar. Tem alguns textos que eles merecem muita interpretação, então quase não tem compreensão. Por exemplo, aqui a gente compreende o que é ovo, a gente sabe o que é galinha, a gente sabe o que é desajeitado, mas não cabe tanta compreensão dizer que é objetivo, porque não é. Esse texto aqui, ele é totalmente subjetivo. Se ficou muito confuso, pessoal, porque não tem como não ficar, e vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode mandar para mim aí pelo WhatsApp que a gente conversa. E aí tem os textos para vocês lerem que eu indico para vocês, tá? Leiam aí o Operário em Construção e leiam aí também o Ovo e a Galinha de Clarice Lispector. E aí a gente termina a nossa aula, né? Então assim, aqui a gente acaba o nosso conteúdo. E aqui eu deixo uma frase para vocês, eu gosto bastante dessa frase, tanto que eu fico repetindo ela. Aproveitar cada dia e usufruir da essência do ser para não descobrir no momento da morte que não vivi. Pessoal, fiquem firmes, tá? Vocês estão num lindo começo. Fiquem firmes aí, que às vezes vocês pensam assim: nossa, é tão difícil, tá tão complicado. Ai, mas é muito tempo. Olha, o tempo vai passar de qualquer jeito, você estudando ou não estudando. Tá? Então, aproveitem esse momento, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de estudar, porque isso só tem a ajudar vocês, tá bom? Precisando de mim, estou aqui para esclarecer, tirar dúvidas. E aí, fiquem com Deus. Espero encontrar vocês aí nos próximos semestres. Grande abraço.